Quer saber os 5 temas mais recorrentes da Unesp segunda fase? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Estão bem? Estão legais? Tranquilo de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo, professor Ricardo. Sou professor de Geografia e Atualidades e tô aqui para trazer para vocês os 5 temas mais importantes da Unesp segunda fase. O tema de número 1 para vocês é a atualidade. Com certeza a atualidade vai aparecer na sua segunda fase. A grande questão é, qual o tema de atualidade? E aí 3 são os principais que aconteceram ao longo desse ano aí. O primeiro é a era Trump. O Trump que assumiu a presidência como uma oposição ao Partido Democrata do Barack Obama e adotou uma série de medidas bastante polêmicas. Por exemplo, a sobretaxa de produtos importados, principalmente os chineses, criando uma guerra comercial, isso é super importante. A restrição à imigração a alguns tipos de imigrantes, prometendo até construir um muro, aliás, reforçar o muro que já existe na fronteira entre México e Estados Unidos, e conseguiu reduzir o desemprego ali naquele país, principalmente a partir do incentivo à indústria nacional e o protecionismo estrangeiro. Isso fez com que os Estados Unidos aumentasse a taxa de juros e isso reverberasse nas economias mundiais também, ok? Outro ponto importante é a questão da Guerra das Coreias. As Coreias, que desde 1950 estão em guerra, a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte socialista, partiram para um processo de reaproximação, com uma interferência política bastante grande também dos Estados Unidos. O Japão ali meio desconfiado do que pode acontecer, isso pode ser tema do seu vestibular. E o terceiro tema de atualidade é a questão da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que esse ano no Brasil fizeram uma greve gigantesca e eles conseguiram se mobilizar a partir das redes sociais. Olha que importante, Hoje as manifestações, elas não precisam mais de um grande sindicato, de uma grande corporação. Hoje os caminhoneiros, ou qualquer tipo de protestante, ele faz a sua manifestação a partir do WhatsApp, a partir a organização das manifestações pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e por aí vai. Outra coisa que a greve dos caminhoneiros expôs foi o gargalo econômico que a gente tem na questão da infraestrutura do nosso país. O Brasil é um país que depende muito do modal rodoviário, frente ao modal ferroviário, hidroviário e por aí vai. E isso é muito ruim para o Brasil, porque isso reflete uma dependência muito grande de um modal, que é ótimo para curtas distâncias, mas não para enormes distâncias como o território brasileiro, ok? Então, de atualidades, esses 3 temas estão bem legais aí, hein? Bem importantes dar uma olhadinha nisso aí. Segundo ponto que sempre cai também são dinâmicas da natureza. E aí, dinâmicas da natureza, eu estou me referindo para vocês à geografia física, ou seja, geologia, geomorfologia, estudo do relevo, clima, vegetação, hidrografia, tá? Principalmente isso é muito amplo, com certeza. Então vamos especificar um pouco mais? Geomorfologia, relevo. A Unesp adora falar sobre relevo, sobre o formato que a superfície terrestre apresenta. E aí eu indico para vocês o estudo dos agentes internos ou formadores do relevo, orogênese, epirogênese, abalo sísmico, vulcanismo e agentes externos do relevo, os vários tipos de intemperismo e de erosão que existem, tá? Uma aposta pessoal minha é sobre a questão do vulcanismo. Por que, professor, sobre a questão do vulcanismo? Não sei se vocês se lembram, mas lá no comecinho do ano, no primeiro semestre, a gente teve o vulcanismo de intensa magnitude no Havaí, que isso gerou um deslocamento forçado de população, a liberação de gases tóxicos, junto com aquele monte de fuligem, aquele monte de carbono. Então isso é super importante também para o seu vestibular, ok? Terceiro ponto, políticas econômicas. A Unesp adora falar de economia. E aí falar, por exemplo, o que foi o mercantilismo, o que foi o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo financeiro informacional. Saber do liberalismo, uma política econômica que prega a não intervenção do Estado na economia, a crise do liberalismo, lá na crise de 29 e pós-Segunda Guerra Mundial, e aí nós tivemos a ascensão do chamado keynesianismo, o keynesianismo que prega, dentre outras coisas, uma forte intervenção do Estado na economia em detrimento de uma alta arrecadação de impostos. O keynesianismo ele vai entrar em crise na década de 80 nos países desenvolvidos, e a gente vai ter a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan lá nos Estados Unidos como os pais do chamado neoliberalismo, e o neoliberalismo vem para os países subdesenvolvidos na década de 90, principalmente puxado pelo Consenso de Washington. O que é esse Consenso de Washington? Foi uma espécie de cartilha que os países desenvolvidos, o FMI, Banco Mundial e Estados Unidos,
liberaram para os países subdesenvolvidos que continham mandamentos neoliberais. Aumento da taxa de juros para atrair investimentos, abertura econômica, desregulamentação do mercado financeiro, privatizações, dentre outras medidas que pregavam a redução dos gastos públicos e o aumento da arrecadação de impostos, ok? Como quarto ponto importante, urbanização. Geografia urbana é super importante no seu vestibular, principalmente se a gente for pegar os conceitos de geografia urbana. Então você, vestibulando, tem que saber o que é uma megacidade, o que é uma cidade global, o que é uma região metropolitana, a diferença de países desenvolvidos no contexto de urbanização. A urbanização de países desenvolvidos, em geral, ela foi muito mais lenta, desconcentrada e gradual, bem planejada. Isso fez com que nos países desenvolvidos a gente formasse uma série de cidades globais, metrópoles globais, que são aquelas cidades que têm capacidade de polarização mundial. Ou seja, as decisões que essas cidades tomam influenciam não só o país, mas o mundo inteiro. Nova York, Detroit, Washington e por aí vai, tá bom? Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização, assim como no Brasil, ela foi muito mais rápida, concentrada e mal planejada. E isso acabou formando várias megacidades, ou seja, poucas cidades polarizadoras. Poucas cidades conseguem influenciar outras cidades. E essas poucas cidades acabam juntando muitas pessoas. É o caso de São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil. As megacidades, para quem não sabe, são cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes, ok? Isso vai trazer uma série de problemas sociais para essas cidades. Aumento da violência, a questão da moradia, por exemplo, a disseminação de favelas, cortiços, a horizontalização, a expansão para a periferia. Ao mesmo tempo, a verticalização, a construção de prédios, mas sem uma readequação adequada da infraestrutura, ok? Então, urbanização, super importante. E para finalizar, agricultura. Agricultura como quinto tema aí mais importante para a sua segunda fase. Dentro da agricultura, principalmente, saber aí a concentração fundiária no Brasil, saber explicar por que a nossa terra, olha esses índices, hein? Aproximadamente 1% dos agricultores concentram 45% das terras do Brasil. E aí, vestibulando, você sabe explicar por que isso acontece? Desde o período colonial, a distribuição das capitanias hereditárias, que foram divididas em sesmarias, aqueles grandes latifúndios, plantation, completamente voltado para a exportação. A Lei de Terras de 1850, super importante, porque ela foi a primeira lei aqui no Brasil que transformou a terra como mercadoria. Ou seja, a partir de 1850, só poderia ter acesso à terra no Brasil quem tivesse acesso financeiro a essa terra. Isso fez com que ex-escravos e imigrantes, os mais pobres, não conseguissem ser donos de propriedade no Brasil. Até hoje o Brasil ele tem uma política completamente agroexportadora, uma política que ajuda muito mais o grande latifundiário em detrimento do pequeno produtor, ok? Distribuição agrícola também é bastante relevante e aí eu indico para vocês saber onde se planta soja, onde se planta café e aonde tem pecuária. Soja, principalmente no centro-oeste e sul, café, Minas e Espírito Santo são os grandes destaques. E hoje, um avanço da pecuária para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com uma expansão da soja, também pode ser tema dessa segunda fase, ok? Galera, foi um apanhado geral aqui para vocês. Obviamente, eu não analisei profundamente cada um desses temas, eu mais dei a dica para vocês do que vocês têm que estudar, e aí eu espero que vocês, caso tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou procurar estar ajudando cada um de vocês, ok? Divulga para o máximo possível de pessoas que vocês conhecem, que vão prestar o Nesp, que seja o seu amigo, porque essas dicas podem ser valiosas para a sua aprovação lá no final do ano, tudo bem? Galera, espero que eu tenha ajudado. Se vocês curtiram, dá um like aí no vídeo, compartilha com o máximo de gente possível, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!